Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolevski do Café Torá e essas são as principais notícias de hoje. Em primeiro lugar, o presidente de Israel fez uma proposta de conciliação para a formação de um governo de coalizão nacional. Na proposta de Reuven Rivlin, caso o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, assumindo o cargo, fosse impedido por questões judiciais, em vez de o posto passar para alguém de seu partido, ele passaria para Benny Gantz. Essa foi uma forma de conseguir com que Benny Gantz concordasse em formar o governo de coalizão com o Likud. Porém, somente Netanyahu concordou com esta proposta e Benny Gantz recusou esta proposta. A segunda notícia de hoje é que um membro da autoridade palestina disse que a AP estará promovendo eleições gerais para a autoridade palestina nos próximos meses. Mas a verdade é que diversas vezes, desde 2017, a AP vem anunciando esse tipo de operação, mas nunca cumpriu o dever de trazer a liderança palestina para uma eleição democrática. Até mesmo Muhammad Abbas, que é conhecido como Abu Mazen, também foi eleito de forma não democrática. Ele assumiu o poder logo depois que Yasser Arafat morreu no final de 2004. E ele não foi eleito publicamente, mas foi apontado pelos membros do parlamento do Fatah. Agora é esperar para ver se isso realmente irá acontecer. Cresce pressão americana contra Teherã. O presidente Donald Trump assinou ontem um decreto proibindo a entrada de líderes parlamentares e diplomatas iranianos nos Estados Unidos. Esta é mais uma forma de pressão americana contra a política de desenvolvimento de armamento nuclear feita pelo Irã. Ao mesmo tempo, Mike Pompeo, secretário de Estado americano, disse que é interesse número 1 dos Estados Unidos resolver as diferenças com o Irã através da diplomacia e não por uma ação militar. Mas se isso for necessário, isso irá acontecer. Terroristas interromperam greve de fome nas prisões em Israel. Após cerca de 2 meses de greve de fome que estavam fazendo os diversos terroristas do Hamas nas prisões dentro do Estado de Israel, hoje eles anunciaram que estavam cancelando a greve de fome, visto que eles perceberam que a autoridade de cárceres de Israel não cedeu à pressão. O desejo dos terroristas é que Israel retirasse os bloqueadores de ligações de telefones celulares, visto que eles estavam fazendo diversas ligações e controlando a ação de terrorismo direto das cadeias de Israel. O ministro da Segurança Interna, Gilad Erdan, disse que a sua nova política de minimalidade dos direitos dos presos tem se mostrado um tanto eficaz. IDF está preocupada com possíveis ataques de mísseis por parte do Irã. Saiu uma matéria onde havia uma entrevista com Dror Shalom, o responsável pela inteligência no exército de Israel, e ele se disse um tanto preocupado com a política agressiva do Irã. Segundo ele, é bem provável que o Irã queira revidar ou atacar Israel de bases na Síria e no Iraque, com uma distância de até 1.000 quilômetros desde as fronteiras de Israel. Dror Shalom disse que a sua preocupação é que o Estado de Israel tem que estar pronto e se antecipar a qualquer ação dos iranianos. Agora, uma notícia sem precedentes. Benjamin Netanyahu solicitou hoje ao Procurador da Justiça, Avichai Mandelblit, que sua audiência, que está programada para o dia 2 de outubro, seja televisada. Ou seja, esta seria a primeira vez em que o primeiro-ministro solicitaria que o seu caso judicial fosse à imprensa, sem censuras e ao vivo. Segundo Netanyahu, isto visa acabar com as fofocas e o vazamento de informações que têm sido feitos pela polícia e por membros da Justiça de Israel. Netanyahu espera com isso que o público israelense julgue-o de forma imparcial. Sendo assim, ele recuperaria a sua integridade e o seu prestígio. Você acabou de ouvir Notícias de Israel, direto de Sião pelo Café Torá.
Não esqueça de compartilhar o nosso canal e de fazer like.